Bolsonaro já queimou metade dos 17 milhões de reais arrecadados no Pix e agora quer mais. Ex-ministro escancara que a grana vai até para o filho nos Estados Unidos. Esquema golpista exposto. Relatórios mostram que a ABIN alertou sobre militares articulando mobilizações antidemocráticas antes das eleições. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Um relatório aponta que em setembro de 2022, a ABIN já monitorava e alertava sobre a atuação de militares da reserva em mobilizações com caráter golpista. Segundo o ICL Notícias, documentos ligam esses militares a discursos antidemocráticos, defesa de intervenção militar e monitoramento de alvos políticos. O material identificava a presença desses agentes em protestos, o uso indevido de fardas e declarações contra o sistema eleitoral. Outro relatório indicava a organização de um grupo violento no Telegram. O grupo promovia desobediência civil, incitava ataques a autoridades e estimulava ações contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Antes mesmo do segundo turno, os alertas já apontavam uma atuação coordenada entre militares da reserva, civis e influenciadores digitais, com risco real de golpe contra as instituições. A ABIN classificou esse movimento como uma ameaça direta à segurança do país. Mesmo assim, os documentos seguem sob sigilo até 2027. Ex-ministro de Bolsonaro faz apelo vexatório pedindo Pix a Jair Bolsonaro, após ex-presidente secar metade dos milhões arrecadados na vaquinha. O ex-ministro do Turismo e Cultura do governo Bolsonaro, Gilson Machado, revelou que o ex-presidente já torrou metade dos 17 milhões de reais recebidos via Pix de seus apoiadores, e agora vai pedir mais grana. Segundo ele, o dinheiro serve para bancar advogados, contas pessoais e até os gastos do filho Eduardo Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos alegando perseguição do Supremo Tribunal Federal. Na maior cara de pau, Gilson publicou um vídeo pedindo que as pessoas transfiram dinheiro ao ex-presidente e colaborem com suas despesas. Vale lembrar que Bolsonaro já recebe quase 100 mil reais por mês em dinheiro público, somando a pensão como capitão, a aposentadoria da Câmara e o salário como presidente de honra do PL. E não é de hoje que os bolsonaristas botam a mão no bolso. Em 2023, eles fizeram uma vaquinha para bancar as multas judiciais aplicadas a Bolsonaro durante a campanha eleitoral. STF começa a ouvir generais em audiências de testemunhas sobre a tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal inicia nesta segunda-feira as audiências de testemunhas na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. Os depoimentos acontecem até o dia 2 de junho. Serão ouvidas 82 testemunhas de acusação e defesa. Nesta etapa, a Procuradoria-Geral da República e os advogados das partes podem fazer perguntas, e as audiências ocorrem por videoconferência. Jornalistas credenciados acompanham por telão no STF, mas gravações estão proibidas. Hoje, prestam depoimento o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e outras 3 testemunhas de acusação, incluindo um analista da Polícia Rodoviária Federal. O general Carlos Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, depõe na quarta. Ambos relataram à Polícia Federal que Bolsonaro apresentou a comandantes militares uma minuta golpista, com apoio apenas do então chefe da Marinha, Almir Garnier. A PGR denunciou Bolsonaro e mais 33 por tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. A acusação aponta a articulação coordenada entre civis e militares para impedir o cumprimento do resultado eleitoral. Janja confirma que falou sobre o TikTok com o presidente chinês e diz que não vai se calar quando o assunto for violência contra crianças e adolescentes. A primeira-dama Janja da Silva rebateu nesta segunda-feira as acusações de que ela teria quebrado o decoro durante sua viagem à China, na semana passada ao falar dos efeitos nocivos do TikTok ao presidente Xi Jinping. Durante a abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, ela declarou que não existe protocolo que a impeça de falar sobre o assunto sempre que tiver oportunidade, seja com pessoas de qualquer nível, do mais alto cargo ao cidadão comum. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz
vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Janja citou casos famosos de crianças que perderam a vida após desafios feitos na plataforma de vídeo e defendeu a regulamentação das plataformas. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Por mais que algumas pessoas se sintam incomodadas ou achem que não cabe a mim falar, questionar ou discutir sobre isso, reforço aqui meu compromisso de seguir lutando por um espaço digital respeitoso, principalmente porque me preocupo imensamente com as crianças e com as mulheres desse país, as principais vítimas dos crimes digitais. Flávio Dino põe as emendas na roda. A audiência pública vai ouvir especialistas para falar sobre emendas impositivas. O ministro Flávio Dino marcou uma audiência pública para discutir as emendas impositivas e ouvir especialistas que possam ajudar no julgamento de processos que já estão no STF. Segundo Dino, na audiência marcada para o dia 27 de junho, não serão debatidas denúncias e imputações de improbidade, casos de desvios de recursos públicos ou temas similares. O foco será nas controvérsias constitucionais e reflexões sobre possíveis decisões das ações em andamento no Supremo. A discussão vem ocorrendo por causa de ações que contestam como as emendas estão sendo usadas, principalmente em relação à transparência e destino dos recursos. As informações reunidas na audiência serão enviadas à PGR e à AGU. Desde o final do ano passado, o ministro vem liderando o debate sobre a transparência nas emendas, com foco nos repasses feitos por Pix. A AGU age e derruba site estrangeiro que usava a imagem de Fernando Haddad para enganar com falsa negociação de criptomoedas. A AGU anunciou que conseguiu, por meio de uma notificação extrajudicial, bloquear um site estrangeiro que aplicava golpes usando a imagem do ministro Fernando Haddad. As imagens divulgavam a propaganda de uma plataforma digital de negociação de criptomoedas com a imagem de Haddad, para os usuários se cadastrarem e transferirem dinheiro, prometendo lucros altos com investimentos muito rentáveis. Segundo a AGU, a página simulava a aparência de um portal de notícias brasileiro e exibia uma entrevista forjada com o ministro para dar credibilidade à armadilha. Além de violar a legislação brasileira, o conteúdo também infringe os termos de uso da própria empresa que hospeda o domínio, destacou o órgão. Essa não foi a primeira vez que a imagem de Haddad foi usada de forma criminosa. Em 2024, circulou nas redes sociais um vídeo deepfake, no qual criminosos cobravam uma taxa para liberar supostos depósitos bancários esquecidos, novamente usando a figura do ministro para enganar vítimas. Presidente Lula oficializa nova política para cursos EAD e proíbe certas modalidades à distância para garantir qualidade dos cursos. O presidente Lula assinou nesta segunda-feira o decreto que oficializa a nova política de educação à distância. Em sua rede social, Lula publicou que o principal objetivo é promover a qualidade dos cursos de graduação, com foco no estudante e na valorização dos professores. Agora, os cursos EAD nas áreas de medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia só poderão ser cursados na modalidade presencial. Já outros cursos da área da saúde, juntamente das licenciaturas, poderão ser cursados na modalidade semipresencial. O ministro da Educação, Camilo Santana, declarou que o EAD pode proporcionar ao estudante uma experiência tão rica quanto a dos demais cursos, desde que haja um efetivo compromisso de todos com o processo de ensino e aprendizagem. Segundo a nova política de educação à distância, será considerado o curso presencial aquele que tiver a maior parte da carga horária com aulas presenciais, permitindo, no máximo, 30% no formato à distância. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.